E Jason Miller, ex-conselheiro de Donald Trump, fez uma publicação nas redes sociais na qual xinga o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez referência a uma fala do petista que criticou a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Miller compartilhou uma notícia sobre a reação de Lula e escreveu, abre aspas, agora todos nós sabemos sua posição, fecha aspas. Logo após os ataques, Lula disse que os bombardeios em território venezuelano e a captura de Nicolás Maduro ultrapassam a linha do aceitável. A nossa equipe entrou em contato com o Itamaraty e o espaço segue aberto. Vou conversar com Jussara Soares e Lorival Santana mais uma vez, ambos aqui já na tela. Começando contigo, Jussara. Queria relembrar, nós relembramos a aproximação recente entre Lula e Donald Trump depois da excelente química na Assembleia Geral em setembro do ano passado. O posicionamento do Brasil contra a ação dos Estados Unidos na Venezuela pode estremecer a relação entre eles ou o comunicado assinado por Lula foi feito ali com cada escolha de palavra para tentar não atrapalhar essa relação? Boa noite, Yuri, mas eu já estive aqui, então boa noite de novo para ser educada novamente. Eu não tinha visto ainda o Lorival na tela agora no Prime. Mas, bem, Yuri, qual é a questão? A avaliação do Brasil é que os comunicados até agora estão dentro do esperado e já estão precificados pelo governo dos Estados Unidos. A crise entre Brasil e Estados Unidos, segundo integrantes do governo brasileiro, deixou claro para os Estados Unidos, para o governo Donald Trump, que o Brasil tem ali a sua posição. E, como o próprio presidente Lula já disse isso em entrevista coletiva e disse ter falado sobre isso diretamente a Donald Trump, a soberania é inegociável. Portanto, por coerência também, o Brasil voltou a fazer a defesa da soberania, da não intervenção e criticou a ação dos Estados Unidos na Venezuela, como a gente citou aí, falando que ultrapassa a linha do inaceitável. Ou seja, o Brasil tem escolhido bem as palavras, tanto que deixou de fora de mencionar nesses dois comunicados, naquela publicação de ontem do presidente Lula nas redes sociais. E hoje, nesse comunicado conjunto com outros países, por exemplo, com Espanha, México, Colômbia, Uruguai e Chile, nesse comunicado também ficaram de fora os nomes de Trump e Nicolás Maduro. Qual que é a ideia? A ideia é fazer a defesa da soberania, da não intervenção, alertar para o precedente perigoso que é aberto com essa ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, mas sem deixar espaço para o que eles chamam de pirotecnia. Citar, fulanizar, citar Trump nominalmente ou citar Maduro, isso deixa ali um espaço para uma politização, para dar mais espaço ainda para a polarização. No caso do Brasil, internamente, a gente já sabe que a direita brasileira tem usado esse episódio, lembrado todo o histórico do Brasil com o governo de Maduro e também com Chávez lá atrás para poder fazer esse desgaste. Então, o Brasil tem buscado usar, como você disse, medir as palavras, evitando essas citações, justamente para se blindar, para blindar esse posicionamento. Mas o que diz? O Brasil precisa marcar a posição e, quanto a isso, não haverá recuo em relação ao que o Brasil tem dito e, enfim, justamente encontrar esse meio termo. Claro que, como eles dizem, o Trump já está acostumado com a posição do Brasil, porque o Brasil, na negociação que teve com os Estados Unidos, diante daquela crise do tarifaço, da aplicação da Lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e sua esposa, o Brasil não cedeu, não abriu espaço para negociar a soberania. Então, segundo dizem interlocutores, integrantes do Palácio do Planalto e da diplomacia brasileira, é nesse sentido que o Brasil seguirá atuando. Obrigado. Por enquanto, Jussara Soares. Lorival, quero te ouvir também sobre essa situação toda envolvendo a relação Brasil e Estados Unidos, em especial Donald Trump, Lula, e se o quanto esta publicação de Jason Miller
pode ser um sinal de alerta de que há espaço para uma, muito entre aspas, contaminação ideológica da Casa Branca contra o governo brasileiro e, em especial, o presidente brasileiro, levando em conta o ano que estamos aqui no Brasil, o ano de eleições presidenciais, em que Lula provavelmente tentará a reeleição, é o candidato colocado da parte do governo e há toda uma expectativa do campo de oposição de uma mudança de governo por meios democráticos, por meio de uma vitória nas eleições. Qual o papel que a Casa Branca, né, e a relação Lula-Donald Trump pode ter nesse tabuleiro também aqui das eleições no Brasil? Bem, o Jason Miller ele foi estrategista de comunicação da campanha do Trump, das campanhas de 2016 e 2020, mas acabou não assumindo cargos nos governos do Trump, nem no primeiro mandato e nem agora no segundo. Ele atua como um lobista, sobretudo de criptomoedas, e ele tem um certo acesso ao presidente Trump, realmente, mas ele não tem nenhum papel formal no governo Trump, pelo contrário, está fora do governo Trump. É uma figura bastante ideológica, realmente, bastante agressiva, como a gente vê por esse post dele, em que ele usa um palavrão, né, em relação ao Lula. Mas a minha percepção coincide com a das fontes da Jussara, né, e a minha percepção é do lado americano, a dela de fontes brasileiras, de que o presidente Trump já precificou realmente essas posições de Lula, tanto em relação à Venezuela, quanto, por exemplo, em relação à mudança climática. Isso ficou claro durante a COP, né, que o Lula participou daquela reunião da CELAC e fez um discurso crítico à possibilidade de intervenção americana e aos próprios bombardeios de embarcações no Caribe e no Pacífico Oriental, e também fez um discurso bastante contundente em relação às questões climáticas, divergindo nesses dois casos do presidente Trump. No entanto, depois disso, a vida seguiu e até mesmo foi retirada a adoção da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, ou seja, os passos continuaram sendo dados porque o presidente Trump já tomou uma decisão lá atrás, em setembro, de que a estratégia estava errada, desenhada por esse homem que a gente vê aí à esquerda do monitor, tá, uma parte dele estava sendo vista, que é o Marco Rubio, secretário de Estado, que quis que o Trump se engajasse com o grupo do Bolsonaro e atacando o governo Lula e o STF. O Trump percebeu que essa era uma estratégia perdedora, né, e decidiu se aproximar do presidente Lula. Isso não muda desde que o presidente Lula use termos que sejam políticos e legais e não sejam ataques pessoais. O Trump não tolera ataques pessoais. Inclusive, há uma apuração de que aquelas dancinhas do Maduro, mostrando que considerava que essa iniciativa dos Estados Unidos era um blefe, ajudaram a precipitar essa operação dos Estados Unidos. O Trump não quer ser visto como alguém fracassado, como alguém fraco, alguém que recua. Esse estímulo de que Trump sempre amarela, ele quer se livrar dele. Então, se o presidente Lula mantiver no campo diplomático, aceitável, é uma visão que o próprio Lula externou na reunião no dia 26 de outubro em Kuala Lumpur, na cúpula da ASEAN, quando ele usou as mesmas palavras para o Trump, não usou a palavra inaceitável, mas disse que era uma catástrofe, possibilidade de uma intervenção na Venezuela. O Trump ouviu educadamente, não debateu, não bateu boca com o Lula, entende que essa é a posição de um país que é líder na América Latina, não poderia ser muito diferente, né? Seria estranho se o Brasil aceitasse a violação da soberania de um outro país, mesmo se tratando de uma ditadura. É claro que o Trump gostaria que o Lula fosse mais crítico em relação ao governo de Nicolás Maduro, né? Mas não é algo que vai, na minha visão, se for mantido dentro da linguagem atual, não é algo que vai abalar essa relação e essa tentativa de resolver os problemas comerciais entre os dois países. Lorival, só um complemento rápido para te ouvir também. Nesse sentido, de todo esse contexto e análise que você traz nesse momento, então a gente pode, ou é precipitado ainda concluir, ou pode-se ter aí uma expectativa de que todas as negociações
que podem envolver Brasil e Estados Unidos ainda, né, que ainda há algumas questões a serem resolvidas nesta relação, elas seguem o curso ou esta situação da Venezuela poderia causar algum tipo de atraso, embaraço ou alguma outra ressalva ou não? Ou a despeito de tudo que aconteceu na Venezuela, segue o plano de voo nas relações entre os dois governos para este ano? O Trump já limpou a agenda dele naquilo que interessava para ele em relação ao Brasil. Ele retirou as tarifas dos produtos que estavam causando aumento do custo de vida nos Estados Unidos, café, suco de laranja, frutas, carne, e também ele retirou a questão da lei Magnitsky, porque havia uma resistência forte do Departamento do Tesouro, que não quer banalizar a aplicação desse instrumento, que acaba servindo de um incentivo para os outros países se desmarcarem do dólar, da dominância do dólar. Então, desde o início, o Departamento do Tesouro resistiu a essa investida que foi iniciativa do Departamento de Estado e o Trump acabou cedendo aos argumentos do Scott Bessent, também no contexto dessa reaproximação com o Brasil. Agora, é claro que as energias de Trump para o hemisfério ocidental estão bastante focadas na Venezuela, então isso também retira um pouco de espaço para as negociações entre Brasil e Estados Unidos, mas agora cabe ao Brasil oferecer coisas que sejam realmente interessantes para os Estados Unidos, em termos de aumentar o acesso dos Estados Unidos, dos produtos americanos, ao mercado brasileiro, para que, em contrapartida, o Brasil, os Estados Unidos possam retirar, por exemplo, as tarifas sobre maquinários e equipamentos que têm alto valor agregado e que estão prejudicando bastante a economia brasileira, essas tarifas que não foram retiradas e não é de interesse do Trump retirar. Então, agora realmente é que começa uma diplomacia comercial efetiva, que dentro da minha apuração não aconteceu ainda, não houve negociações, não houve concessões por parte do governo brasileiro. Um outro irritante é a questão das redes sociais, né, das plataformas, das big techs, que aí tem duas questões, a questão do imposto de 15% que foi adotado em outubro de 2024, por medida provisória pelo governo Lula, a questão da regulação e também essa ideia da moderação, né, de que os Estados Unidos consideram censura, e tem também essa ideia de trazer para o CAD as questões relacionadas à atuação, à concorrência dessas big techs. Tudo isso são irritantes que estão ainda sobre a mesa.